Oi, meus amores, aqui é a Carol Zimmermann, sou integrante do Grupo Elo 8, e esse é o primeiro vídeo da série Diário de Bordo do Elo 8. Tive a vontade de fazer esse vídeo para a gente deixar as migalhas, igual tipo João e Maria, para a gente saber por onde a gente veio. Tem tanta coisa que a gente está aprendendo, tanta coisa que eu acho que é injusto esse conhecimento ficar só para a gente, é para a gente se achar como time também, e para a gente poder se organizar e ficar com uma comunicação mais clara, a gente exercitar desde já o que a gente quer. Então, relembrando que fazemos parte da edição Senha Jovem 2020-2021, éramos 8, agora somos 7 integrantes, não é 8. Nosso problema é a ausência de diálogo entre jovens do campo e a cidade, e o nosso desafio é criar um espaço seguro de diálogo para as pessoas conversarem sobre o sistema alimentar. Pessoas são jovens líderes do campo e jovens líderes da cidade. E aí eu vou compartilhar com vocês em que momento que a gente está, né? A gente tem aqui o diamante duplo, duplo diamante, que é do Design Thinking. E ele tem a ver com, ele fala do duplo diamante, porque tem um diamante, outro diamante, e aqui a gente fala sobre convergir e divergir, na verdade, divergir e convergir. Isso aqui tem a ver com o problema, esse aqui com a solução. Então, a gente já entendeu, depois de pesquisar muito, descobrir e definir qual era o nosso problema, que é a ausência de diálogo, o nosso desafio, que é criar esse espaço seguro. E agora, a gente está nesse segundo diamante aqui que tem a ver com a solução, que é como é que eu consigo colocar essa solução e levá-la para o público. E a gente está nesse meio aqui, então a gente está no espaço de convergir, desculpa, de divergir, de ter uma porrada de ideias, ainda mais se a gente quiser ser inovador, para depois a gente escolher uma dessas ideias e convergir de novo com outro MVP. Então, lembrando do Gallup dos nossos talentos, por exemplo, eu sou muito ideativa, para usar melhor meu talento faz mais sentido se eu tiver nessa ideia de poder divergir e pensar cada vez mais antes da gente começar a convergir. Então, eu preparei aqui bem rapidamente, porque eu estou correndo, não está super bonito, comecei a rabiscar agora. Mas eu queria mostrar para vocês princípios de solução, não significa que a gente tem que fazer todos esses, muito pelo contrário, a gente tem que depois convergir, mas algumas das iniciativas que a gente já pensou aqui que elas fazem sentido. Eu prometo que eu vou deixar esse diagrama mais bonito. Então, quando a gente fala de espaço seguro, a gente tem a parte da mediação e facilitação que o Felipe pode fazer para a gente, nos ensinar no caso. Quando a gente fala de diálogo, tem uma série de possíveis iniciativas que a gente pode tomar como referência. Então, a gente pode fazer aquele intercâmbio entre as famílias. Tem a questão do fato ou fake, que a gente falou, ou então agricultura, fatos e mitos, né, que a gente falou com o Chico Graziano. A gente pode adotar uma estratégia de curadoria de conteúdo. Curar conteúdo é selecionar isso e tornar esses conteúdos acessíveis para as pessoas. Tem o Quebrando o Tabu e também o Spotnik, que faz aquelas experiências de colocar a gente na frente da outra e fazer perguntas, e, enfim, é uma alternativa. A gente pode usar o Clubhouse para testar a mediação, que é um aplicativo que a gente vai testar só a escuta, chama o pessoal lá dentro, vê os processos, pode fazer uma série de MVPs sem custo, abre a sala, divulga, vê quem entra. Tem o Mighty Networks, que é um software de base de conhecimento. Lá dentro a gente pode escrever e desenvolver uma comunidade. E a gente também tem uns modelos de simulação da ONU, que aconteciam na escola, enfim, no ensino médio, às vezes acho que até para ensino fundamental tem, que são modelos em que as pessoas falam das suas opiniões. E aí eu estou colocando aqui em relação às escolas que a gente pode convidar professor, nutricionista, pedagogo, mãe, enfim, e do lado do campo também produtores, veterinários, enfim, para poder fazer esse diálogo. A gente também falou daqueles eixos de estarem relacionados às escolas, aqui tem o sistema alimentar e possíveis diretrizes. Então, no sistema alimentar, a gente falou muito de fome, né, para poder criar essa conexão emocional, também a gente entende como se estivesse afunilando, né, o sistema alimentar é o sistema, enfim, é tudo muito grande, a fome é um dos problemas que a gente tem dentro do sistema, e o desperdício de alimentos é um dos eixos para a gente poder encarar a fome. Se a gente desperdiçar menos alimento, a gente tem menos fome. Então, possibilidades que a gente pode ter como referência. Tem receita de aproveitamento de alimentos, tem a possibilidade de fazer horta comunitária, visita às escolas. A gente falou muito de escola. Então, de escola, tem desde feira de profissões, tem um evento chamado Se Liga na Fazenda, que é como se fosse um dia de campo, que a gente leva tecnologia para as crianças e mais adolescentes. Tem a Semana da Sustentabilidade Alimentar, que a gente poderia fazer. Tem a opção da gente desenvolver material infantil, que pode ser tanto em formato de cartilha,
quanto a leiturinha, que foi uma referência da NAI, da gente tentar desenvolver um conteúdo com eles, que as crianças recebem como se fossem livros, é uma assinatura mensal e as crianças, os pais recebem esses livros, fazer uma campanha de mês do agro, né, ou do mês dos alimentos, e contar uma história relacionada aos alimentos. Os professores também precisam muito de conteúdo, muitas vezes se baseiam em vídeos do YouTube, a gente até brincou, quem será que veio o Felipe Neto, não sei se é a melhor referência, né, mas quem que é um youtuber conhecido, até mesmo ele tem um tom muito bélico, muito agressivo, mas a gente brincou do tio Tonhão, né, quem que poderia ser essa pessoa para poder fazer esses vídeos do YouTube, ou ter conteúdo para os professores, ou para as próprias crianças, ou adolescentes. Tem a possibilidade da gente falar de aplicativo, e gamificar isso, as próprias receitas poderiam estar aqui nesse aplicativo. Tem um aplicativo do Rodrigo Hilbert também, que era sobre como conectar o pessoal. E, basicamente, essa questão da escola gira em torno da gente pensar, fazer o design de experiência de aprendizagem de crianças e jovens. Então, como que juntos, professor, nutricionista, pedagogo, produtor, pessoas que estão ligadas com alimento, cozinheiro, podem se unir para desenhar essa experiência de aprendizado ligado aos alimentos. Então, voltando para cá, a gente falou de conexão emocional, algumas dicas que a Cecília nos deu foi para a gente trabalhar alguma coisa de cultura. Então, a gente falou das performances, né, eventualmente o flash mob, pensar em fazer algum vídeo viral, trabalhar com música, trabalhar alguma coisa que seja relacionada à arte, que envolva as pessoas emocionalmente. E algumas diretrizes que a gente tem. Então, a gente não quer ter um viés assistencialista, quanto mais a gente puder assinar, pescar melhor, evitar a espera política. Queremos começar com um piloto que seja dentro do bairro e, ao mesmo tempo, ter capilaridade. Então, a gente começa num lugar pequenininho, vamos supor que realmente a gente vá para o esquema de escola. A gente pode ter essa capilaridade tanto por escolas que já têm uma rede, por exemplo, a Salle, quanto pela CONAD, que é a Confederação Nacional de Jovens Empresários, que já tem alguns programas para ensinar a pescar, por exemplo, Brasil Mais Empreendedor, que a gente pode levar para essas pessoas. Ainda sobre conexão emocional, uma coisa bem legal que a gente pode pensar são os personagens, vou até colocar aqui. Quem que é esse personagem? Nosso. E aí tem a Princesa Sapo, que a Cecília falou pra gente, que fala assim, né? O pai dela, se não me engano, ela é cozinheira, e ele pensa assim, nossa, o alimento é o que nos une, o alimento é o que mais une as pessoas, porque esquenta aqui e esquenta aqui, que é a barriga, né? Então, acho que isso pode ser uma coisa legal, pensei no Ratatouille, pensei em algumas coisas assim também. Então, as ideias aí, de maneira geral, acho que deve ter ficado uma outra coisa de fora que eu vou voltar, mas esse é o primeiro diário de bordo, para a gente entender um pouquinho como é que as coisas se conectam, como é que a gente pode se ajudar, como é que a gente pode se organizar. Tem muitos desafios individuais que estão ligados ao nosso desafio, então, por exemplo, a DAI do Sul quer fazer alguma coisa relacionada a jovens, adolescentes, então seria como se fosse um Se Liga na Fazenda, para a gente mostrar para eles como tem inovação no campo e da mesma forma como que a cidade pode ajudar no campo. A Luana, que é pedagoga, que a gente pode aproveitar, uma jovem líder também, né, que é pedagoga, como é que a gente pode trabalhar na base curricular e desenvolver esses conteúdos junto com a cidade e o campo para poder dar para o pessoal. Então, a gente podia mapear também esse pessoal. E para mapear os jovens, que também é uma das coisas que a gente precisa, a gente pode contar com algumas organizações já existentes. Por exemplo, a CONAGE, né, que tem 32 movimentos, se não me engano, dentro dela, que são regionais, e é uma forma da gente capilarizar. E ainda sobre organizações, às vezes faz sentido a gente também trabalhar com organizações que já são internacionais. Então, o UNICEF, da ONU de maneira geral, né, FAO, OMS, e para a gente abrir a cabeça também estar presente em outros eventos, conversar com outras pessoas, por exemplo, que não tem nada a ver com isso, mas que podem ter a ver com alimentos. Então, a gente tem referência de Mesa Brasil, enfim, mas a gente pode conversar com a Google também, por que não? Enfim, então são essas coisas que é o diário de bordo de hoje que estamos passando. Não está tudo 100% estruturado, vou organizar melhor para as próximas, mas é para a gente ficar com gostinho e a gente começar a contribuir por aqui. Beijo grande, amo vocês.